Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um canal Crime Ideia. Bom, para hoje eu queria discutir com vocês o termo realismo político em Maquiavel. Bom, Maquiavel é bastante popularizado aí na linguagem comum, né? Até mesmo aqueles que nunca leram Maquiavel, tampouco estudaram ele, né? Tiveram contato com suas obras. Maquiavel, por exemplo, deu origem ao termo maquiavélico, não ele mesmo, mas seus leitores ou as linguagens cotidianas aí. Quando nós pensamos em Maquiavel, nós temos um conjunto muito grande de interpretações sobre ele, como por exemplo o trabalho de Isaiah Berlin, né? Que é um autor fundamental, um leitor específico da filosofia política e que fez uma análise dizendo que em Maquiavel nós temos mais de 30 análises diferentes do livro O Príncipe, que é esta obra que está aqui, como vocês podem ver. O Príncipe de Maquiavel ele foi escrito em 1513 como uma série de vamos dizer assim, um manual para o bom governante. E na verdade foi só publicada mesmo como obra póstuma depois da morte de Maquiavel. Lembrando, Maquiavel ele nasce em 1469 e morre em 1527. E a obra O Príncipe só foi publicada na verdade em 1532. Então quando nós falamos aí dessa obra O Príncipe, nós temos ela como a principal, vamos dizer, ou a mais conhecida obra de Maquiavel. Tem outras, como por exemplo a Arte da Guerra, né? Que é o mesmo nome do Sun Tzu, né? A obra do Sun Tzu, que também é uma obra bastante importante. Bom, quando nós falamos em Maquiavel, a primeira questão que nós devemos distinguir aqui é o que ele chamou de realismo político e idealismo político. De acordo com Maquiavel, o papel de um governo ou da política é ser tal qual ela realmente é. Diferentemente do idealismo político, de uma concepção holística, de uma concepção, por exemplo, ideais de perfeição para todos em totalidade, Maquiavel não vai trabalhar essa relação como uma perfeição, um tipo de governo ideal. Em sociedades imaginárias, por exemplo, tal qual podemos encontrar em Platão, ou tal qual podemos encontrar em Tomás de Aquino, né, como grande representante da escolástica. Então Maquiavel, o que ele vai fazer? Ser o grande crítico dessas teorias, vamos dizer assim, totalmente abrangentes ou imaginárias, e vai construir um certo realismo político. Realismo político, então, é uma corrente do campo da filosofia política, das áreas políticas, que tem vamos dizer assim, uma conotação muito forte de desenvolvimento dentro especificamente do período do Renascimento italiano. Então Maquiavel vai ser um autor bastante importante. A primeira discussão então sobre realismo político e o idealismo político é então essa crítica que ele vai fazer. O bom governante ou a política deve ser feita tal qual ela realmente é. O livro O Príncipe, na verdade, é um manual de como ser um bom governante. O que o bom governante deve fazer para se manter no poder. Então, dentro dessa questão, é necessário a gente também fazer uma outra definição. Moral pública e moral privada. De acordo com Maquiavel, o príncipe, às vezes, ele deve ser imoral ou, por muitas vezes, amoral. Imoral, então, significa o cara que não acredita na moral estabelecida. Ou seja, ele é um ponto de vista negativo frente à moral estabelecida. O amoral para Maquiavel também é importante, porque a moral significa negação da moral. Ou seja, não existe uma determinação entre o bem e o mal, então ele vai produzir um ideal bastante relativista em relação ao uso da violência, ao uso da astúcia, etc. Então o que é o bom governante, Maquiavel, de uma maneira rápida? Maquiavel vai produzir a ideia de virtude. De acordo com ele, virtude significa ação política, ou muitas vezes a estratégia que um político deve ter para se manter no poder. Então a virtude, de acordo com Maquiavel, mexe com a questão sobre natureza humana. Natureza humana para ele é que o homem é, por natureza, essencialmente astucioso, violento, ele é corruptível. Então essas ideias são importantes, porque para um bom governante se manter no poder, ele não deve procurar o bem geral ou um bem coletivo como se fosse uma vontade necessariamente dos povos, mas sim uma astúcia que mistura-se com essa moral pública dele para o público e ao mesmo tempo uma moral privada. Ou seja, ele deve ter características de um bom governante, como ser astucioso, etc. Por isso aquela velha frase de Maquiavel, mais vale ser temido do que amado. É importante ter os dois, mas em momentos onde um falta, é melhor ser temido, porque o temor, por exemplo, é o que mantém o inimigo em respeito. O amigo não se respeita, de acordo com Maquiavel. Então nós vamos para um outro conceito, além do virtude, que é o ideal de fortuna. Para Maquiavel não é só a estratégia, mas também a ação, o acaso, que significa então fortuna. É necessário então para a gente fechar a nossa compreensão aqui,
Que Maquiavel, ao criar, por exemplo, essas críticas à virtude, ao papel da justiça ou do bem comum, que todo mundo deveria ter em seu estado de perfeição, o realismo político de Maquiavel é uma construção muito forte para os tempos contemporâneos. Maquiavel pode não ser lido por vários políticos, mas esses políticos também utilizam um pensamento maquiaveliano. Não maquiavélico, para a gente não entrar na linguagem do senso comum. Então, para a gente fechar, eu trouxe aqui, por exemplo, uma questão do Enem de 2013, onde tratou Maquiavel. Vejamos. Nessa questão, tem uma citação do livro O Príncipe, onde diz o seguinte: nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas serão de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Tirado então do livro O Príncipe, do Maquiavel. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define um homem como um ser. Bom, vamos lá entender então. Letra A. Munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem e a si aos outros. Bom, a letra A é totalmente contraditória, porque ela não está referenciando-se no texto. Obviamente está no texto que os homens são ingratos, volúveis e simuladores. Então, letra A descartada. Letra B. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. Acabamos de ver que fortuna não significa riqueza, mas significa o acaso, Então, letra B desconsiderada. A letra C. Guiada por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Bom, essa questão até agora é a única questão que está coerente com o texto. Que o homem é munido por seus interesses e as suas ações são de acordo com esses próprios interesses, ou seja, imprevisíveis e inconstantes. Na letra D. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. Opa, Maquiavel não fala de direitos naturais, e muito menos ele fala do estado pré-social. Então isso não está no texto. Letra E. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Essa é totalmente contraditória, porque o texto fala que ele é covarde e ávidos de lucro, Então, depois que viram as costas, os homens se revoltam. Então, a única alternativa correta e coerente é a letra C, onde fala que o homem é guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Bom, Maquiavel, deixarei para vocês aqui então essa pequena exposição e, claro, a indicação da leitura do livro O Príncipe, que é uma obra pequena e bastante fácil de leitura. É isso, muito obrigado, moçada, e até o nosso próximo Crime Ideia.